Para falar sobre o legado de meu pai para a ufologia, vamos começar conhecendo a posição dele sobre ufologia. Ufologia não como um fim, mas como um instrumento valioso que contribui para a abertura dos horizontes da humanidade, permitindo-lhe seguir seu glorioso destino, em direção aos universos revelados ou não, em harmonia com seus irmãos da galáxia e extragalácticos. Seu principal legado são seus livros. Além da parapsicologia, a parapsicologia e os discos voadores, Mergulho no hiperespaço, Muito além do espaço e do tempo, O Transcendental, Curas e Fenômenos, Oásis de Luz, um livro de poesias, Cristo para a Humanidade de Hoje e Uma Busca da Verdade, a sua autobiografia. Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa, general reformado do Exército, oficial da arma de engenharia, engenheiro civil, formado pela então Escola Politécnica do Rio de Janeiro, professor catedrático de mecânica racional por 20 anos da Escola e depois Academia Militar das Agulhas Negras, parapsicólogo sensitivo e estudante dedicado da metapsíquica e da teosofia trazida ao Ocidente por Helena Blavatsky, fundador, primeiro diretor-presidente e reitor da União Pioneira de Integração Social, a UPS Brasília, fundador da Associação Universal Moria e do Centro Nacional de Estudos Ufológicos. Ufólogo conhecido como General das Estrelas, segundo o jornal O Correio Brasiliense. Primeiro contato com fenômenos paranormais aos 17 anos. Participação ativa em incontáveis fenômenos de cura transcendental. Pesquisou em ambiente fechado durante mais de 20 anos o fenômeno da materialização. Seu interesse pela ufologia começou quando, como estagiário da Escola Superior de Guerra, assistiu a um filme oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, liberado pelo governo americano, sobre a visita de 14 objetos voadores aos céus de Washington. Sempre se manteve atualizado nos campos da física relativista, física quântica, bioquímica, etc., inclusive pela assinatura e estudo das principais revistas e jornais científicos sobre parapsicologia e temas afins dos Estados Unidos, França e Reino Unido. Era presidente do Grupo de Pesquisas Parapsicológicas de Brasília quando, em 1968, na Fazenda Rio do Ouro, nos arredores de Alexânia, Goiás, teve o seu primeiro contato com o fenômeno ufológico. Sua experiência anterior e reconhecidas qualidades sensitivas lhe foram extremamente úteis nesse novo campo de pesquisa que se lhe abria. Pouco depois, recebeu a missão de observar, pesquisar, escrever livros e divulgar. E assim ele fez, durante quase uma década, organizando e conduzindo vigílias noturnas semanais, onde, juntamente com advogados, militares, médicos e outros profissionais liberais, testemunharam e registraram inúmeros fenômenos de UFOs, daí resultando os vários livros que escreveu e publicou sobre o assunto. Promoveu, em 1979, o primeiro Congresso Internacional de Ufologia, quando teve a satisfação de levar o Dr. Allen Hynek, famoso cientista norte-americano, para falar no Congresso Nacional Brasileiro, onde foi aplaudido de pé. Foi presidente de honra do segundo Congresso Internacional de Ufologia, em 1983. Seu trabalho na área da cura paranormal, com a participação de interplanetários, começou com o caso da jovem Bernadette Gomes, em Brasília, consta de seu livro O Transcendental, Curas e Fenômenos, e foi apresentado no encontro do MUFON, em Los Angeles e em Orange, nos Estados Unidos, no ano de 2010. Em artigo da revista UFO, em abril de 1996, assim se expressou Gevaerd.
o general foi além da própria ufologia na busca de respostas para perguntas sobre o universo. Em um de seus livros, Mergulho no Hiperespaço, ele transcendeu ainda mais a exploração dentro da questão ufológica, pois há mais de 2 décadas, e era o ano de 1996, o general Uchoa já tinha respostas claras para questões complexas que até hoje fogem ao controle de vários ufólogos. Finalizando o artigo, disse Gevaerd: felizes os ufólogos veteranos que tiveram a oportunidade de conviver com o general Uchoa, ler seus livros e assistir às suas concorridíssimas palestras. Felizes também serão os ufólogos novatos que têm, com seu legado, certezas para o futuro. A seguir, algumas conclusões resultantes dos estudos, experiências e pesquisas do general Alfredo Moacir Uchoa. A fuga do fenômeno pela impossibilidade de trazê-lo ao entendimento das leis vigentes faz com que o preconceito científico se torne um freio à evolução da própria ciência. A diferença entre os cientistas e os grandes místicos consagrados é que esses últimos são sábios que alcançaram o conhecimento superior, posto que apreendem a realidade através das faculdades que desenvolveram muito além das normais. Hoje, as religiões intuem, a ciência começa a mostrar e os grandes instrutores ensinam que o homem possui uma potencialidade incrível, supostamente para ser desenvolvida com o tempo. A onda de vida do poder criador trouxe à realidade os minerais, os vegetais, os protozoários, os seres primários, o homem primitivo, uma Santa Teresa d'Ávila, um Mestre Jesus. Essa onda de vida divina está continuando a crescer e, naturalmente, conduzirá o homem ao infinito que ele tem a realizar. O homem é um complexo de veículos, sendo que a enfermidade pode se localizar em qualquer deles, não necessariamente no veículo físico. A ação de seres alienígenas na condução de fenômenos de cura ditos paranormais. A ampliação do cosmos, no sentido de sua profundidade maior, ainda não devassada pelo espírito científico humano, conducente a dimensões superiores, às quais oferece, à sua vista, um universo muito mais rico de formas, energia e vida, conferindo ao homem um sentido bem novo da imensa dimensão da sua própria grandeza. O hiperespaço, como o ambiente mais sutil, sem limites de espaço e tempo, onde o homem haverá de operar quando tiver desenvolvido plenamente as qualidades já demonstradas pela parapsicologia. Temos que seguir em frente, na vanguarda dos acontecimentos que se nos vão apresentando, em uma vivência de caminheiros de uma jornada cósmica, cujas origens se encontram, talvez, nos abismos da densidade maior da própria matéria, mas cujo fim se perde nas alturas infinitamente distantes que atraem o viajor incansável. Vejamos agora alguns poucos legados do general Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa para a ufologia, ditos por ele mesmo. Há muitos cientistas que tratam de parapsicologia, cientistas, como também há muitos cientistas que tratam de ufologia. Mas a ciência como um todo, a ciência consagrada das academias, a ciência corre dessas coisas como o diabo da cruz. Por quê? Porque não sabe explicar. Então, a ciência foge, o militar também não controla os céus, etc. Toda a gente vai deixando para lá. As religiões também não gostam muito. Em princípio, as religiões, não é só a católica,
As religiões não gostam muito dessas coisas de haver seres na obra de Deus superiores ao homem. O homem é obra-prima da criação, etc. Então aparecem uns homens adiantadíssimos, com inteligência e um poder muito acima da humanidade. Isso não interessa às religiões, nem interessa à ciência. Contraria até certo ponto, mas do outro lado, abre um horizonte, uma perspectiva de uma hiperfísica. Quer dizer, não é nada do outro mundo, é uma física mais sutil, de uma matéria mais sutil. Pois bem, com essa concepção do hiperespaço, na base dos fenômenos parapsicológicos, nós pegamos o hiperespaço e levamos para a interpretação dos fenômenos ufológicos, em que a distância desaparece, o tempo como nós concebemos aparece. Então é uma vivência diferente, mas com isso não é extinção da vida. É que está o problema digno de pesquisa, uma pesquisa séria científica. Resultado, uma teoria dessa avançada explica fenômenos como este, fenômenos dessas presenças de seres estelares. Ele chega, vem aqui e diz assim, eu venho de 800 anos-luz. Quem explica isso? Olha, isso é um absurdo. No hiperespaço não é. Então os seres estelares, seres realmente superiores, estelares, eles são seres hiperespaciais, viajam no hiperespaço, caminham 800 anos-luz, podem caminhar em 1 minuto, ou 2, ou segundos. Entendeu? Mas isso é uma revolução científica tremenda. E o homem de ciência reage. Esperamos que a população de Brasília nos apoie nessa iniciativa e aproveite essa oportunidade, todos, particularmente aqueles que têm formação universitária, cientistas, para se darem conta de que não é possível silenciar, ficar indiferente perante um fenômeno, talvez um dos mais importantes dos falsos da história do homem. Um fenômeno que desafia a ciência atual, porque ele realmente vai levar a uma transformação grande. Então, um alvorecer de uma ciência nova, que será, quem sabe, a grande ciência do futuro milênio.